Miley Cyrus flopou com seu novo álbum. Mariah Carey e Sabrina Carpenter dão indícios de novas músicas. Gaga entrega performance camp com direito a jantar macabro no Tudum da Netflix. Sem mais Taylor's versions, a Lourinha vence a batalha e compra masters dos seus álbuns. Eu me chamo Matheus Carvalho. Eu me chamo Henrique Kress. E sejam bem-vindos ao Kiss Pop. E aí, senhoras! Sejam bem-vindas a mais uma semana repleta de novidades da cultura pop. Pra você que não conhece nosso podcast, toda terça-feira, em todas as plataformas de áudio, falamos aqui da última semana pop, né? De um resumão, principalmente da música pop, das nossas divas pop. E hoje a gente só vai falar de divas por aqui. Hoje essa semana elas entregaram tudo, né? Elas sempre entregam, mas essa semana tivemos boas e maravilhosas entregas, como da Lady Gaga, né? Que 2025, gente, tá sendo o ano da Lady Gaga, né? Eu acho que a gente nunca imaginou, pelo menos eu como fã, eu não tinha uma expectativa tão alta assim que a Era Mayhem iria entregar tanta coisa. Você imaginava, amigo, que a Era Mayhem ia entregar tantos momentos históricos pra gente assim? Ah, dos meus melhores sonhos eu esperava. E finalmente, ainda bem que estão sendo concretizados, né? Porque até o Chromatica, que fez aniversário essa semana, né? Esse mês de maio, tinha todo um plano de lançamento e tal, que acabou sendo derrubado por conta da pandemia. Então ela veio com sangue nos olhos nessa era. Nossa, ela tá entregando tudo. E entregou pra gente essa semana uma performance espetacular no Tudum, um evento anual da Netflix, que é realizado, né, pela Netflix para falar sobre as novidades, lançamentos da plataforma. E a gente teve uma performance muito camp, muito Halloween, muito Gaga Nice da Lady Gaga, entregando pra gente, saindo de dentro de um caixão, cantando Zombie Boy, na porta do caixão escrito "Aqui descansa a monstra rainha", né? E ela saindo de lá com aquela estética meio vampiresca, misturada com zumbi, cantando Zombie Boy. Amigo, eu fiquei muito eufórico assistindo aquilo ali. Sim, cara, parecia que a gente tinha se teletransportado pra 10 anos atrás, Sim. assim. A peruca toda desencaixada, gigantesca, mas essa é a vibe, sabe? Aquela Lady Gaga freak que a gente ama. E aí algumas brincadeiras também com as mãos ali, até as rosas pretas. Eu fiquei, gente, Vanish Into You. Ai, sim. Aí, sabe? Aquela parte que botam as rosas. E aí, eu amei a escolha de Zombie Boy. Eu gosto que nessa era a Lady Gaga tá performando não só os singles, mas também músicas que ela gosta, sabe? Sem Disease, a gente não teve performance, assim, programas de TV e tal. E eu reclamei muito. Em Abracadabra tá sendo vingada. A gente tá tendo várias performances. E aí, por exemplo, no SNL, ela escolheu performar Killa. E nessa, ela escolheu performar Zombie Boy, que tem tudo a ver com a vibe da Wandinha, né? Da série. E não deixando Abracadabra de lado nunca, né? Que nem você falou. Abracadabra tá sendo aí a música mais divulgada do álbum, mas assim, na minha concepção, com toda razão. Tá sendo. Eu acho que Abracadabra já estourou bastante e ainda tem chance de crescer muito mais, né? E a gente vê que de todas as músicas do álbum, Abracadabra é a que tem mais potencial, assim, de viralizar. E eu acho que é a que foi mais abraçada pelos fãs. Eu acho que o grande sucesso desse álbum até o momento tá sendo Abracadabra. E com certeza. Nesse Tudum, apesar de não ter altas posições no chart, não tá no top 10 e tal, não ter conseguido entrar no top 10, tá muito estável nos charts, tanto das plataformas de áudio quanto da Hot 100, assim. Então, e além de chart também, né, é uma música que tá sendo muito conhecida, assim, realmente furou a bolha. Muito. Então, é um hit mesmo. Muito, e depois do show de Copacabana, então, dos edits, tudo, realmente, eu acho que é a queridinha dos fãs da Era Mayhem. E nesse Tudum, né, no meio dessa performance, ela integrou ali, junto com o Zombie Boy e Abracadabra, a música tema da família Addams, né? Aquela musiquinha do piano e dos estalos de dedo, né? E já pra dar os easter eggs ali do que tava por vir no decorrer da performance, que foi totalmente colocada no universo ali da série Wandinha, né? Da família Addams, né? Aquela coisa bem Addams mesmo. A gente teve dançarinos com os uniformes da escola, onde a Wandinha estuda, dançando. A gente teve a Lady Gaga na coreografia de Zombie Boy, fazendo a coreografia do edit viral de Bloody Mary, né? Eu fico imaginando como que alguém conseguiu criar um edit
que fez com que esse edit viralizasse tanto com a música Bloody Mary, ao ponto das pessoas acharem que a música oficial que tava tocando durante aquele trecho da série que viralizou era a música Bloody Mary, sendo assim tão viralizado ao ponto da Netflix convidar a Lady Gaga pra participar da segunda temporada. Eu queria saber como que a pessoa que inventou esse edit se sente nesse momento. É bizarro. É um efeito dominó bizarro, porque se não fosse essa pessoa que pensou, nossa, essa cena da série Wandinha combina com essa música da Lady Gaga, vou fazer aqui. E não ia viralizar, não ia ter convite, não ia ter essa performance. E sem contar que Blood Mary, né? Hoje em dia é uma música muito conhecida. Mas na época ali que antes disso, era uma música totalmente assim, que passou despercebida dentro do álbum Born This Way, né? Tipo, eu já gostava de Blood Mary, eu já escutava. Mas tanto que eu lembro que até ela cantou na Joanne Tour, né? Que nossa, naquela época eu jurava que a música ia crescer mais, né? Mas assim, não, o boom de Blood Mary foi vingado aí com esse edit que fez história, né? E a Lady Gaga, ela foi confirmada, e aí oficialmente ela já tava confirmada, né? Na segunda temporada da série Wandinha, mas o anúncio oficial até da personagem que ela vai fazer veio aí após o Tudum. Ela vai fazer a professora Rosalind Rothwood, que vai ser uma professora da escola da Wandinha. E aí a gente tá se perguntando agora, como que vai ser a quantidade de tempo, qual vai ser a quantidade de tempo da Lady Gaga nessa segunda temporada? Será que vai ser só uma participação, assim, especial, de pouco tempo? Ela vai estar mais presente nos episódios? O que é que você acha, amigo? Foi revelado que a Lady Gaga, ela só vai aparecer a partir da parte 2 da nova temporada, né? Então, a parte 1 de Wandinha vai ser lançado no dia 6 de agosto e a parte 2, dia 3 de setembro. Então, isso aí já dá pra gente que não vai ser uma personagem tão grande, né? Eu acho que Lady Gaga, ela vai ser aquela participação especial que chamam, sabe? Até pra premiações, assim, tem atores que já ganharam Emmys e tal, justo nessa categoria, que é guest, né, de guest, então um ator convidado, uma participação especial. Então acho que ela vai estar nessa vibe aí, talvez 2 episódios. Acho que ela não vai ter um papel tão relevante em questão de tempo de tela, talvez, mas talvez na história, né, vamos ver. E em nenhum dos trailers lançados a gente vê a Lady Gaga, mas em um dos trailers a gente vê um túmulo. E no túmulo tá o nome da personagem da Lady Gaga. Então já estão assim, meu Deus, será que a personagem da Lady Gaga já morreu? É uma morta-viva? É uma zombie lady? Imagina! E, cara, casa muito bem com a performance do Tudum, que ela sai de dentro de um caixão que diz, né, aqui descansa a monstra rainha, e ela finaliza a performance entrando no caixão novamente. Será que aquele figurino que ela usou cantando Abracadabra, com aquele vestido vermelho, aquele cabelão, aquela peruca armada, será que já faz parte da personagem dela? Acho que faz sentido, então, já que o túmulo tem o easter egg da gata. O easter egg da gata. O túmulo com o nome da personagem dela e ela na performance saindo de um caixão. Gente, eu já tô achando isso genial. Ela pode aparecer 2 minutos pra mim, já vai ser histórico, sabe? Também. E eu amei também a participação da Jenna Ortega na performance ali. Por mais que seja rapidinho, ela sentada ali, sabe? Você percebeu que pela primeira vez na mesa de jantar. Você percebeu que pela primeira vez na vida a Jenna Ortega quis rir? Verdade, ela é tão séria, né? E ela tava... muito bom. Não tem como se conter. Imagina só você participar da performance da Lady Gaga, mesmo que você seja a Jenna Ortega, né? Com aquele semblante mais aterrorizante. Total. Ela tava muito felizinha, dava pra perceber aquele sorrisinho ali. Mas é isso, muito icônica. Wandinha é uma série que estourou muito, né? Vamos ver aí como vai ser a segunda temporada. Mas também só a história, né, da família Addams, que é uma história clássica de terror, que terror é sempre um gênero que a Lady Gaga se atraiu muito nos seus álbuns e tal. Eu acho que pode vir coisa boa por aí. Aí tem tudo com a Lady Gaga, né? Então, pra quem tá curioso pra ver Gaga na série Wandinha, a primeira parte da segunda temporada vai estrear em 6 de agosto, mas a Lady Gaga só vai estar na parte 2, que vai vir dia 3 de setembro, né? Então, em setembro aí já veremos a Rosalind Rothwood na série Wandinha e vamos ver a Mother Monster atuando mais uma vez. Vamos ver. E essa semana tivemos o tão esperado lançamento de Something Beautiful, álbum visual de Miley Cyrus. Ainda não temos todos os visuais, né? Porque como a gente falou no último episódio, o filme mesmo vai estrear nos cinemas só em um dia. E lá nos Estados Unidos vai ser dia 12 de junho.
E no Brasil, no resto do mundo, vai ser dia 27 de junho, ou seja, no final do mês. Eu, inclusive, ouvi fãs que foram pro cinema dia 27 de maio. Caramba. Achando que era a data do filme. A pessoa viu o mês errado, achando que... Juro, aí tava lá, comprou a pipoca e só depois foi reparar que tava um mês antecipado. Gente, aí teve que ir assistir Lilo e Stitch. Pra não ficar no prejuízo. Pra compensar. Chocado. Mas, cara, essa nova era da Miley Cyrus tá entregando a vontade de trabalhar da Miley, né? Porque algo que ela não entregou na era passada foi a vontade dela de divulgar essa nova era. A gente sabe que ela tá... de divulgar uma nova era. A gente sabe que ela tá trabalhando nessa era há bastante tempo. Ela já lançou aí algumas músicas antes do lançamento oficial do álbum. Só que eu percebo que o álbum, ele não tá sendo abraçado pelo público da forma que o Endless Summer Vacation foi, sabe? Eu acho que ele tá... Como fã da Miley que acompanha aí as últimas eras dela, eu acho que, inclusive, ele tá sendo menos abraçado ainda que a era Plastic Hearts no coração dos fãs. Eu não tô vendo a galera eufórica falando sobre esse novo trabalho. O álbum, né, ele não tá charteando também tão bem, né? Exato. Apenas uma música do álbum estreou entre as mais ouvidas do mundo, que foi Easy Lover, né? E as críticas do álbum estão, assim, boas até, não é nada explosivo de bom nem de ruim, tá com a nota verdinha lá no Metacritic, tá em 73. A própria Slant Magazine, que é uma revista até que é bem crítica em relação a álbuns, a crítica deu a nota 80 pro álbum, que é a maior nota da Miley Cyrus que eles já deram. E eu acho que realmente é um álbum mais maduro de Miley Cyrus, assim. Eu gostei muito da sonoridade, sendo uma coisa mais vintage. O final do álbum tem uma vibe mais deslumbrante, assim. Aquele próprio feat com a Naomi Campbell, que ela fala pose, fala... É um verso mais falado, assim, né? Porém, eu acho que quando o álbum, ele já não é lançado com um grande hit, por exemplo, Endless Summer Vacation foi muito levado por Flowers, né? Total. Mesmo ali a Miley Cyrus não tendo divulgado, só Flowers ali já fazia todo o trabalho. Mas veio também River, Jaded, que também ajudaram a aumentar o hype do negócio. Aumentaram, sim. Mas, apesar da Miley Cyrus estar trabalhando, tá em todo lugar, assim, foi em entrevista, deu entrevista até pro Google Gloss, que eu achei a entrevista dela pro Google Gloss, pelo que eu vi, muito engraçado, assim. No final ele se despediu, ele falou tchau, aí ela... Au! E você viu ela falando no Google Gloss sobre a relação da Anitta com a mãe dela, que a mãe dela é apaixonada pela Anitta? Vi, Ela dizendo que pede dicas de moda. Ela disse que tem medo disso até. Imagina só a mãe dela vestida como a Anitta. Eu achei isso muito icônica. Ódio. E ela tá realmente dando entrevistas. Ela fez uma listening party pros fãs num Chateau Mormon, tipo um hotel. Onde ela convidou. Sim, em Los Angeles. Onde ela convidou vários digitais influencers da cultura pop, criadores de conteúdo de música lá dos Estados Unidos. E ela tava lá presente, né? Não é algo que a equipe dela, a gravadora dela fez. Ela tava lá, ela cantou música pros convidados. Teve até pedido de noivado nessa listening party dela. Aí ela falou... Book the room, né? Tipo assim, reservem o quarto, eu pago. Passa no meu cartão aí, vai lá. eu tô amando Diva. isso da Miley Cyrus, sabe? As entrevistas, ela sendo mais aberta, ela sendo bem transparente. Total. Até. Eu vi até agora, hoje, inclusive, uma entrevista dela, onde ela comentou... Ela tá falando sobre tudo, sabe? Nas entrevistas. E uma das coisas que ela comentou, que não tem a ver com a divulgação do álbum, foi que ela comentou sobre Sabrina Carpenter, né? Não sei se chegou a ver, que ela até disse que tem um pouco de receio, assim, quando não tem vontade de perguntar a Sabrina Carpenter como que ela tá, que elas já se encontraram várias vezes, mas tem vontade de saber como que tá mentalmente falando, porque ela vê que Sabrina Carpenter um dia está de um lado do mundo fazendo show, no outro dia tá no outro lado do mundo fazendo show, e ela, como uma pessoa que já tá na estrada aí na música há muito tempo, ela sabe o peso que é psicologicamente tá da forma que Sabrina Carpenter tá nesse momento. E ela, enfim, ela falou umas coisas bem fofas, assim, e ela tá sendo muito transparente e falando sobre diversos assuntos nessas entrevistas. Mas algo que eu tô achando... Que eu tô curioso, na verdade. Eu não escutei o álbum inteiro. Eu escutei as músicas que foram lançadas. Eu não tive tempo ainda de ouvir o álbum 100%. Mas eu vou ouvir. Mas uma coisa que eu tô achando interessante é que os visuais... porque ela tá anunciando muito isso pra gente como um álbum visual. Mas eu acho que cada música que já foi lançada, cada visual que já foi lançado, eles não contam tanto, assim, uma história. É mais em um estúdio, ela super glamurosa.
performando aquilo ali. E eu quero saber se no contexto geral, quando for lançado o filme, se vai ter um storytelling em cima de tudo aquilo. Sabe? Porque até agora, pra mim, tá muito solto. Os visuais são apenas performances deslumbrantes da Miley Cyrus cantando, dublando, né? No caso, apresentando as músicas. Ou se vão ser vários clipes juntos, né? O filme de vários clipes juntos. Porque realmente, quando a gente ouve o termo álbum visual, a gente pensa ali que vai ter uma história da primeira música que vai levar a gente vai contar alguma coisa até chegar à última música. Tudo ali através de um filme, um álbum, músicas, né? Então, tudo junto. E, por exemplo, os clipes da Miley que o Matheus falou são, sei lá, um clipe dela performando num palco. Que não é uma história, né? Então, será que vai ser assim pra todos os clipes? Acho que a gente vai ter que aguardar aí, pelo menos até o dia 12 de junho, que é quando vai ser lançado lá nos Estados Unidos, pra vazarem, pra gente ter acesso. Mas, cara, é algo até que não faz sentido se não tiver um storytelling, porque ela até, ela vem divulgando as músicas na ordem da tracklist do álbum. Verdade, 1, 2, verdade. 3. Então, se for só um amontoado de clipes sem um storytelling, por que ela começou essa era divulgando as músicas na ordem da setlist, da tracklist do álbum, né? Tipo, vai do 1, ela lançou música 1, música 2, de acordo com a tracklist mesmo. Então, se não tiver storytelling, pra mim não vai fazer sentido ela ter feito isso. Vamos esperar aí pra ver, né? Ansioso, aguardando isso. Sim, aguardando os próximos singles, né? Mais performances, talvez, divulgação, pra fazer justiça ao Something Beautiful. Eu acho que uma coisa que, não sei se você tá percebendo, amigo, que agora, quando uma era lançada assim, sem um hit já viral, depois de um bom tempo, alguma coisa dessa era começa a viralizar. Existem algumas eras de artistas que estão sendo assim agora. Tipo, no bom tempo que eu falo, tipo, não é anos, assim, sei lá. 2 meses depois que tá divulgando aquela música começa a ter um boom, assim. Então acho que a Miley Cyrus tem esse risco, assim, do Something Beautiful ainda de ser algo muito viralizado. Espero. Sim, com certeza. Até como eu falei de Abracadabra, sabe? É uma coisa bem estável, então é isso também. Eu acho que tá sendo muito difícil, recentemente, também você ter uma grande estreia. Por exemplo, até a Lorde, que voltou recentemente com What Was That. Essa semana também ela lançou o clipe e uma música de Man of the Year, né? Não são grandes estreias e tal. Então acho que tem que ter uma grande estratégia nova também, que o mercado ainda tá descobrindo, com essa coisa de rede social, de pouco clipe, de pouca performance, pra fazer uma música estrear e continuar charteando, né? Mesmo você sendo um grande nome. É porque hoje em dia eu percebo que a indústria musical, ela tá cada vez menos lidando com fórmulas, sabe? Você vê artistas fazendo sucesso e atingindo os topos das paradas sem ter uma sonoridade específica. Porque antigamente, o mundo da música era muito isso. Uma sonoridade tal tá fazendo sucesso. No top 10 das músicas mais ouvidas do mundo, você só vai ouvir aquela mesma sonoridade. Hoje você pega o top 10 do Spotify Global e da Billboard Hot 100, você escuta músicas de diferentes estilos, de diferentes instrumentos, diferentes referências ali. Então o mundo da música tá meio bugado, assim, os artistas estão se acostumando. Só tem um nome que, independentemente do que lançar, a gente sabe que vai estar no topo, né? Que é Taylor Swift. Ela atualmente é a indústria, sim, senhora. E essa semana, Taylor Swift, ela tomou uma ação que, mais uma vez, quebrou a internet. Todo mundo começou a falar nisso. Inclusive, teve fã culpando Taylor Swift pelos baixos números do álbum da Miley Cyrus, porque falou que ela roubou a cena, porque ela postou isso na quinta e o álbum foi lançado na madrugada de quinta pra sexta. Enfim, né, gente? Taylor Swift anunciou que comprou os masters dos seus álbuns, dos seus primeiros álbuns. Então, aqui, além dessa notícia, a gente vai trazer uma linha do tempo, a gente vai dar uma recapitulada nessa treta. Por que a Taylor Swift faz isso? Porque a gente sabe que todo mundo sabe que ela faz as Taylor's Version, né? Que ela regrava os álbuns. Mas por quê? Como que isso surgiu? Cara, então, eu vejo que realmente a galera ainda tem uma dúvida, mesmo a galera muito acostumada com os Taylor's Version. Mas tudo isso surgiu, gente, quando o Scooter Braun, lá em 2019, Scooter Braun, pra quem não sabe, ele é um empresário da música bastante reconhecido, né?
E ele empresaria grandes e grandes artistas. Justin Bieber, não mais, mas já empresariou Justin Bieber. Já empresaria Demi Lovato. Enfim, ele é realmente… Ariana Grande. Ele é muito poderoso. Acho que ele é realmente, assim, muito poderoso. E lá em 2019, em junho de 2019… Não, só falar que antes disso, pra gente talvez contextualizar o Master, tipo, o que é isso? Ah, sim, boa, maravilha. Eu acho ótima ideia. Os Masters, eles são as… Eu tô lendo aqui uma thread do Tracklist, que é do Twitter, então já dando os créditos pra quem quiser ler também, mas vamos contar tudo aqui. Os Masters são as gravações originais de uma música ou álbum. Então, vamos lançar a música X. Quem detém esse Master, né, é quem manda e é quem lucra. Então é quem decide onde, como, quando essa música vai ser utilizada. Então, sei lá, quero botar essa música no Diabo Veste Prada 2. Você vai falar com quem tem um master na música. Não com a cantora. Pra botar em filme. Exato. Pra botar em filme, em comercial, em streaming, em vinil. Exato, o dono do master é o dono da música. Mesmo que o artista tenha escrito, performado a música, se ele não é dono do master, ele não lucra plenamente com o sucesso da música. Então, a gravadora, ela acaba controlando muito mais do que se imagina no mercado, né? Sim. E muitos artistas também já sofreram com isso. Assim, o mundo da música, ele funciona exatamente dessa forma. Se você não é um artista independente, você trabalha pra criar músicas pra uma gravadora. Porque, por exemplo, Taylor Swift, ela não deixou de ganhar com essas músicas que foram vendidas. Ela ganhava, mas ela ganhava como intérprete e compositora. Que gerava ali uma porcentagem dos lucros. Uma comissão, uma porcentagem dos lucros das músicas. Mas ela não ganhava de forma plena, que nem o Henry acabou de falar. Ela não era dona. Ela ganhava como se ela fosse uma participação da música. Tivesse… não só ela, mas todos os envolvidos nas músicas dela, compositores, produtores… ganhavam ali suas porcentagens pelo trabalho, mas a maior porcentagem é dos donos das masters. Quando você assina um contrato com uma gravadora, a maioria dos contratos, você, por exemplo, um artista assinou um contrato… Um exemplo, Taylor Swift vai lá, assina um contrato com a Universal Music para um contrato de 5 álbuns pelo valor de $50 milhões. Esse é o valor que ela vai receber para criar músicas pra estar com o domínio da gravadora. Então, tudo que ela lançar desses 5 álbuns vai ser das gravadoras. As masters não serão delas, entendeu? Uhum. Então, foi boa contextualizar isso mesmo. E muitos artistas já sofreram com isso. Tanto, sei lá, artistas pequenos e tal, que não tem tanto poder, como grandes nomes, sabe, da indústria, como Prince. Ele tem uma grande história com isso. Os próprios Beatles. Eu li que o Paul McCartney e o John Lennon, eles viajaram numa época e aí o dono das masters vendeu os direitos pra outra pessoa, sem eles saberem, sabe? E sabe quem era essa pessoa? É o Albert Einstein. Michael Jackson. Ele vendeu pro Michael Jackson. Cara, o Michael Jackson, ele comprou as masters dos Beatles. É uma história bem antiga isso aí. O Michael, ele comprou as masters dos Beatles e isso foi motivo até de treta entre ele e o Paul McCartney, que eram amigos na época. Então, ele meio que fez esse negócio aí, às escondidas. Foi o Scooter Brown da época e comprou as masters dos Beatles. Então, pra gente ver o quanto que isso é algo sombrio e antigo da indústria musical, né? É bizarro. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Em 2020… temos vivências aqui. Pra quem não sabe, eu canto, né? Posto covers, vez ou outra e tal. E em 2022, quando eu comecei a criar conteúdo pra internet, uma gravadora daqui, uma gravadora local lá do Rio Grande do Sul, me convidou pra lançar uma música. No qual a música foi de composição minha, mas eles pagaram a produção e me deram um contrato pro lançamento da música. Se essa música, tipo assim, tudo que essa música puder gerar, 90% é deles pro resto da minha vida. E 10% é meu, mesmo a música sendo minha, entendeu? Então é basicamente dessa forma. Imagina só os lucros da Taylor Swift, né? Exato. E aí, os 6 primeiros álbuns da Taylor Swift foram feitos dessa forma, de 2006 a 2017. Começando lá com o debut, né, o Taylor Swift, e terminando em 2017 com o Reputation. Depois disso, ela mudou de gravadora, ela foi pra Republic, e aí a partir do Lover, ela fez um novo contrato, né, em que todo o trabalho dela é dela. Então, a partir do Lover,
tudo que ela lança, tudo é dela. Inclusive os Taylor's Version, né? Mas enfim, e aí volta aí, amigo, pro Scooter Brown. Eu acho que esse novo contrato da Taylor, ela tem gravadora hoje em dia, mas eu acho que ela paga mais pela distribuição das músicas, né? Porque você ser de uma gravadora e você ter distribuição das músicas é outra coisa. Tipo, a Universal Music, por exemplo, ela age como uma distribuidora também, além de ser uma gravadora. Mas enfim, lá em 2019, a Taylor Swift, até 2019... acho que até a era Reputation, né? Tipo, durante a era Reputation, foi o último álbum da Taylor Swift com a Big Machine. Isso. Que a Big Machine era dona, tipo, da carreira da Taylor Swift, sabe? Todos os álbuns eram com a Big Machine. E em 2019, o Scooter Brown, ele comprou a Big Machine, né? Então ele se tornou dono de todas as masters dos 6 primeiros álbuns da Taylor Swift, né? Quando ela ficou sabendo disso, ela se posicionou, fez uma coisa que eu acho que ninguém tinha feito na história quando passava por isso, que era se posicionar publicamente, acusando o Scooter Brown ali de bullying, manipulação. Manipulação por quê? Porque ele fez com que as masters não fossem nem oferecidas a ela. Entendeu? Exato. Ela não teve nem a chance de comprar de volta as suas músicas. Isso aí. E aí, gente, após isso, ela anunciou a regravação dos seus álbuns. Algo também que ninguém havia feito e que eu acho que o próprio Scooter Brown nunca imaginou que ela faria. Nunca. Imagina só você lançar, você refazer anos e anos de trabalho da mesma forma. E quando ele ficou sabendo que ela ia regravar, né, ele foi e em 2020 vai e revende para uma empresa chamada Shamrock Holdings, que até hoje eu não entendi muito bem o que é essa empresa. Você sabe o que é essa empresa? Eu não entendi muito bem ainda. Também não, amigo. Isso também não. Mas aí o Taylor's Version, ele surgiu por quê? Porque a Taylor Swift, apesar dela não ter direito do master, né, que é o produto ali final da música, ela tem direito sobre as composições dela. Porque é ela que escreve as próprias músicas. E ela também tem direito de... Isso eu até fico na dúvida. Se ela, por exemplo, ela chama os mesmos produtores, mas os produtores, eles começam a fazer essa música do zero? Ou tipo assim, eles já têm o arquivo deles no computador e eles só repõem, assim? Ou depende? Acho que talvez dependa, né? Amigo, na teoria é pra ser tudo do zero, mas nada vai impedir de que eles peguem ali as instrumentais que já existem pra não precisar fazer tudo de novo. Mas na teoria é uma regravação 100% regravada, acorde por acorde, instrumento por instrumento. Mas eu acho, no meu achismo aqui, que ninguém vai saber se eles pegarem as instrumentais, as masters que ela já tinha. Porque, tipo assim, mesmo que as masters estejam com outras empresas, todo produtor musical, ele consegue... Não todo produtor, claro. Mas tipo, a Taylor Swift, ele consegue... Mas ela tem acesso ali às... guarda os arquivos. Pronto, é isso. É que nem o Benny Blanco numa entrevista. Ele, deixa eu achar aqui o negócio que eu fiz de Teenage Dream. Aí ele foi lá e mostrou, tipo, um negócio antigão, sabe? Então eles devem ter um baita backup de... Ou uma coisa ou outra que não, né? Que eles refazem também. E tem alguns detalhes diferentes também, né? Das músicas originais para as Taylor's Versions. Cara, eu acabei de olhar aqui um pouco sobre essa Shamrock Holdings. E ela é uma empresa da família Disney. Eita! Ela é uma empresa que única de investimentos privadas, fundadas pelo Roy Disney, que a família Disney continua sendo o seu único investidor. Enfim, só cortei só pra falar essa curiosidade. Pode continuar, amigo. Não, aí é basicamente isso, né? A Taylor Swift já tinha regravado quase todos os seus álbuns. Faltava o debut, né? O Taylor Swift e o Reputation. E ela anunciou nessa quinta-feira que tudo é dela, You Belong With Me. Então ela comprou de volta as masters dela. E o mais interessante é que a tendência dessas músicas, né, era valorizar. Por quê? Porque a Taylor Swift, ela cresceu muito como artista, então ela se tornou muito maior do que ela era. Então é isso, né? Quando algo valoriza, tudo dessa pessoa valoriza. Porém, com os Taylor's Version, ela mudou isso e acabou desvalorizando. Então ela pagou pelo... O que ela pagou, acho que foi 370 milhões de dólares. Foi praticamente a mesma coisa do que foi vendido as masters dela. Isso. Que o Scooter Brown vendeu, que foi 360 milhões de dólares. Uma diferença de 10 milhões de dólares. Que também, assim, são 5 anos, eu acho, de diferença. Então também tem a inflação nisso aí. Então, se duvidar, ela pagou até mais barato do que o Scooter Brown vendeu. Porque ela conseguiu fazer os seus álbuns roubados
serem desvalorizados. Porque ela mesma fez toda a campanha, né? Tipo assim, só pode escutar agora Sailor's Version. Então, assim, o Scooter Braun, ele até foi muito inteligente em ter revendido logo isso, porque senão ele teria realmente perdido o investimento de mais de 300 milhões de dólares que ele havia feito, né? Então, assim... E também pra ele ficaria feio vender pra Taylor Swift, né? Mais do que ele já tá ferrado de nome, eu assim. arrisco dizer que ela nem ia querer comprar de novo. Se continua com dele, ele, né? assim, sabia? E vale ressaltar aqui que a Taylor Swift, ela teve tava incluso nesse pacote Taylor Swift aí, nesse combo da Taylor, não só as masters, tá? Tava também as arte de capa, das capas dos álbuns, clipes, registros de turnês, né, de DVDs que a Taylor Swift já lançou, aquele show da Reputation lá pra Netflix, registro da Red, tudo, sabe? Exatamente tudo da carreira da Taylor Swift tava aí nessas marchas. Agora a gente imagina também o desespero dela quando soube que isso tava nas mãos de outra pessoa, né? Porque não é só as músicas ali. É uma pessoa tendo literalmente exatamente tudo que ela fez na carreira. Então eu imagino o alívio também que ela deva estar sentindo agora. E ela soltou uma carta, amigo, né, dando detalhes sobre isso e falando também sobre o Reputation, que era a próxima regravação que os fãs estavam... A gente mesmo aqui nos últimos episódios, a gente perguntou muito sobre quando vinha Reputation, e ela deu detalhes aí, dizendo que não gravou nenhum quarto do álbum, que ela não se sentiu... Que o Reputation é tão único, que ela achava que era a única regravação que ela sabia que não tinha nada o que melhorar, né? Exato. Agora, ela também falou nessa carta que ela só conseguiu fazer isso por conta da The Eras Tour. E aí, né, que a The Eras Tour que foi a turnê ali mais lucrativa da história, que arrecadou mais de $1 bilhão. E aí, aproximadamente 370 milhões foram pra essa compra. E eu amo que os fãs já falaram assim, gente, a The Eras Tour foi a maior rifa coletiva do mundo. Verdade. Foi uma vaquinha. Eu ajudei na compra da Taylor's Version. Isso de meme, mas acaba sendo verdade, sabe? Os fãs que foram e tal ajudaram Taylor Swift a conquistar. Então, sério, que caso de sucesso que é Taylor Swift. Incrível. E a gente até se perguntava, assim, porque o sucesso era gigantesco, mas a gente tava com muitos anos que não via uma turnê ter tantos shows, né? Eu acho que foram 2 anos aí de turnê, né? Se não me engano. Então, como assim, uma Taylor Swift fazendo tanto show, tá aí o porquê. E a turnê faturou, se não me engano, $2 bilhões, não foi? $2 bilhões. Então, o faturamento não é lucro. A gente tem que entender que faturamento não é lucro. Ela não lucrou $2 bilhões, colocou no bolso. Tem gasto e tudo, mas imagina só. No mínimo, sei lá, 800 milhões foi pro bolso dela. E ela ainda saiu lucrando horrores. E ela ainda continua podre de rica. Sério, gente. Que mulher inteligente. E aí agora, será que vem aí ainda os Taylor's Version, o Reputation Taylor's Version, depois de todo mundo falar tanta coisa? Eu acho que talvez venha, sei lá, uma edição comemorativa com aquelas faixas From the Vault, né? Aquelas do cofre que ela também foi... Que não foram lançadas na época, né? O que você acha, amigo? Amigo, eu acho que regravação não vem mais. Até duvidaram de mim quando eu falei no meu vídeo contando sobre isso. Que as pessoas... ela não disse que não ia lançar e tal. Gente, ela falou claramente ali que não gravou nenhum quarto do Reputation. E que poderia um dia, né? Ela não regravou um quarto do Reputation, mas regravou todo o seu álbum debut. Ela gravou completamente ele, só não lançou. Mas ela disse que pode vir alguma coisa especial pra esses 2 álbuns no futuro. E que pode vir uma versão, talvez, com os From the Vault, que nem você falou, com as Unreleased, né, da era do Reputation. Mas eu não acho que vai ser regravação, não. Eu acho que, por exemplo, ela vai lançar em um futuro. E eu acho, vou falar aqui minha opinião. O álbum Reputation, ele vai fazer 10 anos em 2027, não é? 2027 ou 2028? 2028. 2027? Não, foi 2017. Pronto, o Reputation vai fazer 10 anos em 2027. Então, pra ela, que agora detém os direitos das suas próprias masters, é muito mais inteligente e lucrativo ela lançar uma versão especial quando o álbum fizer 10 anos, com as From the Vaults, né? E trazer a comemoração que a gente tanto espera pra esse álbum Reputation. Mas eu não acho que ela vai regravar, não. Nossa, mas ela esperar 2 anos? Não. Amigo, não é nada pra vida da Taylor Swift que tá com o TS12 aí já todo montado. Engatilhado. Nossa, assim. E na própria carta, ela botou uma palavra this, né? Ela diz
Is com 12 is. É. Ela não é boba. Ela outro dia apareceu em Nova York com um brinco com 12 diamantes. Ela tá prestes a voltar também, essa doida. Tá, 2 anos pra ela não é nada. A Taylor Swift, ela já deixou bem claro pra gente que a carreira dela é muito bem planejada. Ela tem um planejamento aí a longo prazo do que ela vai fazer durante muitos anos. Isso eu não tenho dúvida. E Sim. faz muito sentido pra mim ela esperar, guardar o Reputation aí pra fazer algo no especial de 10 anos dele. Total. Agora, quem vai voltar mais em breve do que Taylor Swift foram 2 estrelas pop que nessa mesma segunda-feira, dia 2 de junho, postaram teasers aí. E nenhuma das duas eu tava esperando, sabia? Mas Mariah Carey, eu acho que me surpreendeu mais. Verdade, ela que tá comemorando aí o 20º aniversário do The Emancipation of Mimi, né? Ela tá divulgando bastante esse álbum, a versão de 20 anos desse álbum, que é um álbum que marcou o retorno da Mariah Carey pros charts, assim, na época, depois de um período muito sombrio da vida dela. E é um álbum inovador pra indústria musical, no sentido de que ela foi uma das percussoras a colocar um rapper no meio das músicas dela. Então, pegando essa linha aí de 20 anos do The Emancipation of Mimi, ela hoje lançou um vídeo com uma das músicas do álbum, que é aquela I came to have a party. Eu não lembro o nome dessa música. Mas enfim, ela colocou essa música em um som de um carro, né? Pausou a música e trocou um trechinho de algo novo pra gente. Eita! E na placa do carro tem o quê? MC16. MC16, ou seja, o 16º álbum de Mariah Carey está vindo aí. Ela fez esse teaser hoje e ainda estava escrito assim na legenda: What's your type? Ou seja, qual o seu tipo? Será que é tipo de homem? Será que é tipo de carro? O que será que vai ser? Eu admito que eu não tava esperando o comeback, assim, de Mariah Carey, porque ela veio pro Rock in Rio numa turnê, beleza, que não era turnê, né, pra um show especial, mas ela vem pro The Town agora como headliner, né, vai tocar no palco principal, ao contrário do Rock in Rio. E será que vai ser numa era nova? Provavelmente ela já vai ter lançado o álbum até lá, talvez, ou pelo menos algumas músicas, pra aproveitar também esse holofote, né, pra divulgar esse trabalho. Eu espero que ela não lance e deixe o álbum aí no churrasco que nem ela fez com Caution lá em 2018, tá? Que é um álbum que eu gosto muito, que é o último álbum que ela lançou, que tem músicas maravilhosas, With You, Get the Fuck Out, que são músicas que pra mim mereciam toda a atenção do público, e ela até andou divulgando na época, nas premiações e tal, mas ela deixou no churrasco e nos shows ali pra frente de 2018 não divulgou mais o álbum. Então assim, Mariah, se você lançar música nova agora, performe no The Town, traga música nova, porque eu amo os greatest hits, né? Quem não quer ouvir os grandes hits da Mariah? Mas eu acho que dá pra você fazer os dois. Dá pra gente ter o melhor dos dois mundos ali, com os novos hits, com as novas músicas e com os grandes hits, né? E juntar Mariah Carey com rapper, como você falou, é sinônimo de sucesso, com toda certeza. Com toda certeza. Agora, a outra loirinha que tá voltando também é Sabrina Carpenter. Também postou um teaser, só que dessa vez ela na estrada, com uma sainha, o shortinho que deixa a bunda dela toda de fora, de costas assim, pedindo carona, não para. Pedindo carona, não para. Até um caminhão que passou, né? Aí eu vi um tweet assim: poxa, Billy, nem pra ajudar a Sabrina. Tipo, a Billy caminhoneira nem parou. E o vídeo é todo no mudo, e quando chega no final, ela fala, tipo, acho que é Hey Boy, não é? Oh Boy. Oh Boy, uma coisa assim. Oh Boy ou Hey Boy, High Boy, é um negócio assim. Uma coisa muito Sabrina Carpenter. E eu fico na dúvida, amiga, o que é que você acha? Você acha que é música nova ou é o videoclipe de Busy Woman? Porque ela tá de mala, ela tá ocupada, indo pra outro lugar. O que é que você acha? Nossa, eu tava pensando que era mais música nova. Mas eu também, no meu eu interior, eu não tô pronto pra dar adeus à era short and sweet, sabe? Eu tô. Porque é uma era muito icônica. Ai, eu não tô não, mano. Tem tanta música boa ainda pra trabalhar. Ela não fez clipe de Juno, nem de Bad Cam, nem de nenhuma do Deluxe. Então, assim, por mim, essa era ainda se estenderia bastante. Só tem 1 ano essa era. Só tem 1 ano. Parece muito mais, né? Mas eu quero que você fale aquela sua teoria que você me contou antes da gravação. Eu tenho uma teoria de que é música nova, tá? Porque lá em 2023,
2023 ou foi 2024? Foi 2024, né, que Express foi lançado? Foi 2024. Foi. Lá, ano passado, no caso. Ano passado, a Sabrina Carpenter lançou Espresso e logo em seguida performou no Coachella, onde viralizou a performance dela no Coachella, né? Um festival e tal. E a performance fez com que a música se tornasse muito maior. Eu acho que a curiosidade das pessoas, depois dela ter cantado Espresso no Coachella, fez com que a música se tornasse um viral, assim. E agora, a Sabrina Carpenter, essa semana, me confirma só o dia, amigo, ela vai performar no Primavera Sound. Em um outro festival no dia 6 de junho. No dia 6 de junho, acabei de olhar aqui. E ela anunciou, Sexta. foca aqui, ela anunciou que o Primavera Sound vai ser live stream, ou seja, vai ter live do Primavera Sound. E ela soltar esse teaser dias antes do Primavera Sound, pra mim faz sentido que ela tá querendo repetir o que ela fez lá no Coachella. Lançaram a música dias antes do festival e no festival performar a nova música. Pra ajudar ali no boom. É uma estratégia que deu certo no Coachella no passado, com Espresso. Será que é isso que ela tá tentando repetir esse ano? Eu acho que faz todo sentido, até porque o Primavera Sound, né? Ele é um festival que vai reunir, tá chamando a atenção aí por reunir as meninas super poderosas, né, amigo? Exato! O Primavera Sound acontece em Barcelona, né? É esse junho. E tem como as headliners Charli XCX, Sabrina Carpenter e Chappell Roan. A Charli no dia 5, a Sabrina no dia 6 e a Chappell no dia 7. E já tinha essa piada, né? Entre os fãs e tal. Eu até fiz um vídeo sobre isso ano passado que bombou muito, assim, falando que elas são as meninas superpoderosas de 2024. Porque a Sabrina Carpenter é a loirinha. É a lindinha, né? Aquela toda delicada, não sei o que, inocente. Só que a Sabrina Carpenter não. A Charli XCX é a docinho, que também é verde. Então é brat, é agressiva, é sincerona, é uma coisa meio boy girl, assim. Já a Chappell Roan é a florzinha, porque ela é ruiva e ela tem essa coisa mais também pioneira, sabe? Então tem tudo a ver. Tudo. E a própria Charli XCX, quando foi anunciado o line-up, né? Ela falou, finalmente as meninas superpoderosas juntas. E aí, agora na entrada do Primavera Sound, Barcelona colocaram uma estátua das meninas superpoderosas. How iconic. Abraçaram o meme, de verdade, né? Eu daria tudo pra ir pra esse festival. Meu Deus, imagina só ver. Nossa. Eu acho que um dos shows, pra ser sincero, eu acho que um dos shows que eu mais quero ver na minha vida, nesse momento, é algo da Charli XCX. Juro pra você, amigo. Eu tenho uma vontade, assim, de um show que só toque o disco Brat inteiro, do início ao fim. Uhum. Acho que ainda mais do que... E naquela vibe, assim. Ainda mais do que Sabrina Carpenter ou a própria Chappell Roan, sabe? Eu, sinceramente, faria de tudo pra ir nesse festival. Imagina não ter só a Charli, ter as 3 em um fim de semana. Uhum. Meu sonho. Total. Meu sonho. E todo mundo fala do Primavera Sound de Barcelona, que teve em São Paulo, né? Alguns anos atrás, que foi icônico e tal. Todo mundo que foi fala que ama, foi uma experiência antropológica e nunca mais teve. Ai, que ódio. Nunca mais veio aí. Mas sabe o que a gente vai ter esse ano no Brasil? Quer dizer, a gente já sabia que ia ter, né? Tivemos ano passado, vamos ter esse ano no Detal, mas vamos ter ela em outros lugares. Dona Katy Perry anunciou oficialmente algo que a gente já sabia, né? Shows além da sua participação, além do seu show no The Town, ela vai trazer a Lifetime Tour para Brasília e Curitiba. Amamos! A gente já sabia porque no primeiro show da turnê eles estavam vendendo uma blusa que tinham todas as datas da turnê, inclusive os shows solo no Brasil que ainda não tinham sido anunciados, né? Bem Katy Perry. Porém, tivemos essa notícia boa aí, essa confirmação. O show em São Paulo, né, no The Town, vai ser no dia 14 de setembro. E aí depois ela segue pra Curitiba, no Paraná, onde performa no dia 16 de setembro, na Liga Arena. E depois, dia 19 de setembro, sexta-feira, em Brasília, na Arena Mané Garrincha. Só que, né, o que já tava abalando um pouco o coração dos fãs é a questão da estrutura não ser a mesma dos outros shows, né, do resto da turnê. A Lifetime Tour tem uma grande estrutura que a Kate voa, ela fica muito tempo no arco-íris, né, enfim, chega pertinho da plateia. E a estrutura tanto do The Town, quer dizer, o The Town nem tem a confirmação ainda, né, mas a gente imagina que não vai ter isso. E nos outros que a gente já teve um mapa, né,
nesses shows de estádio, de arena, a gente viu que vai ser, na verdade, uma passarela reduzida, né? Uma estrutura reduzida. Pra quem não sabe, a Katy Perry, né? Você já deve ter visto algum vídeo aí dela, da estrutura oficial da The Lifetime Tour, que é um símbolo do infinito. É enorme, imenso. E se você assistiu, você vai ver que o show ele funciona praticamente quase todo dentro daquele símbolo do infinito. Ela voa diversas vezes, ela sai do meio do símbolo ali no início, com umas estruturas assim, bem legais. O show ele conta, o show é como se fosse um videogame, né? Que ela vai passando de fases e destruindo ali um vilão. Então, assim, o palco é feito pra funcionar exatamente de acordo com todo o storytelling do show. Então, galera, a gente tá curioso realmente pra ver como que vai funcionar. Se ela vai fazer um novo show aí pro The Town e vai levar o show do The Town pras outras cidades. Mas, enfim, vamos ver aí como que vai funcionar. Tô curioso e com vontade de ver Dona Katy Perry em Curitiba, tá? Porque dizem que esse show em Curitiba é muito bom. E é aquele ditado, melhor vir com estrutura reduzida do que não vir, né, Dona Beyoncé? Agora, um fato curioso que até o Henry notou antes da gente começar a gravar o podcast foi que na venda, nos mapas das vendas aqui do Brasil, as cadeiras superiores estão desativadas, né, dos dois estádios. Então, tipo, eles só estão vendendo cadeira inferior e a gente não tá entendendo bem o porquê. É um fato curioso, né? Eu acho que falta de demanda não seja, que Katy Perry tem muita demanda aqui no Brasil. Enfim. Eu achei um mapa diferente, porque também tem o Peach, né? Eles estão vendendo ali Peach. Até no show do Benny Blanc, do Bad Bunny, se eu não me engano, eu vi um mapa, assim, parecido, que tem a pista premium e tem o Peach, que é, tipo assim, dentro da passarela ali, né? Mas aqui eu achei um mapa diferente. E isso que eu reparei, é que realmente não estão vendendo cadeira superior. Não sei se é algo do estádio, se é algo da equipe. De repente vão esperar lotar pra abrir o cadeira superior. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas, enfim, estamos aí ansiosos. Exato. Agora vamos encerrar o podcast. Aqui sempre no final a gente fala das paradas musicais, senhoras. E também damos dicas do que ouvir, ver, assistir, vestir. Então, gente, as paradas musicais estão aquela mesma coisa, assim. Como eu falei na semana passada, Tate McRae assumiu top 1 da Billboard Hot 100, mas foi no feat com Morgan Wallen. E parece que essa semana, é porque ainda não saiu o definitivo, mas aqui na previsão, eles vão descer pra segunda posição. E quem vai assumir o topo é Ordinary, do Alex Warren. Tá realmente se tornando um dos mega hits, assim, de 2025. Não pro nosso lado pop, mas tô vendo que tá, assim, com ótimos números e tal, nas paradas e tudo. É basicamente isso, assim, no top... Vou passar aqui um pouco depois do top 10, porque tem muito tempo que a gente não fala um pouco depois do top 10. Temos, porque no top 10 a gente tem aquilo, né? Luther, do Kendrick Lamar com a SZA, Die With A Smile, A Bar Song, do Shabuzi, Lose Control, do Terry Swims, Knock, do Drake e Beautiful Things, do Benson Boone. Aí em 11 tem Anxiety, em 12, Pink Pony Club, 13, Birds of a Feather, 22, Expresso, um ano depois ainda tá charteando. 23, APT. 25, Timeless, do The Weeknd. 26, Sports Car. 27, Messi. 32, That's So True, da Gracie Abrams. 41, Abracadabra. 43, Wildflower. Então, assim, temos também aí muito, muito pop presente na Hot 100. Mais uma era de pop, né? Você falou da SZA. Uma coisa interessante da SZA é que ela tá fazendo uma turnê nos Estados Unidos, né? E ela tá tendo convidados. Já recebeu o Justin Bieber e recebeu agora, na última semana, Doja Cat. E elas cantaram Kiss Me More. Gente, isso me relembrou tanto pandemia. Doja Cat maravilhosa. E Doja Cat tudo indica que vai voltar aí em breve, né? Tudo, mano. Eu tava vendo o clipe dessa música outro dia. Eu tô adorando, assim, esses convites da SZA. Até porque é bom pra ela, né? Porque essas cenas que viralizam e tal. Muito. E nossa, foi muito nostálgico ver elas cantando ali. Mas agora vamos pra dicas. Eu posso começar, se a senhora quiser. Pode falar.
Cara, mais uma dica de filme, mais uma dica sobre Netflix, né? Da Netflix. Netflix patrocina o Kiss Pop, porque a gente tá falando muita coisa do catálogo da dona Netflix aqui ultimamente, você percebeu? Muita coisa. Verdade, amigo. Muita coisa. Cara, eu esses dias assisti um filme que eu não sei se a galera conhece, eu não sei se é um filme tão amplamente assistido, é um filme de 2004, biográfico, que conta a história do nosso icônico, lendário Cazuza. O filme se chama Cazuza, O Tempo Não Para. Ele está disponível na Netflix e ele acompanha ali a trajetória do Cazuza, né? Desde do Barão Vermelho até a parte onde ele fica doente. E eu não sei, eu nunca havia assistido esse filme. E eu assisti e eu amei. Eu amo cinebiografia. Eu amo filmes que contam a história verdadeira sobre a vida de alguém. Quando é feito de uma forma bem feita, como esse filme brasileiro, feito sobre uma lenda da nossa música. E é isso, a minha dica dessa semana. Assistam Cazuza, O Tempo Não Para, na Netflix. É novo? Amigo, não, é de 2004. Ah, tá, é verdade. Você falou. Nossa, eu nunca vi esse filme, eu já quero ver. E É a muito minha bom. dica parece planejado, né? Mas não é. Só que é muito parecido com isso. Na verdade, são duas dicas, porque eu fui no cinema essa semana com minha amiga. Numa noite, a gente assistiu dois filmes sobre dois artistas brasileiros. O primeiro foi da Rita Lee, que é um documentário, né? Então, numa cinebiografia. São várias imagens, assim, trechos da vida da Rita Lee. Tanto ela, velhinha, em casa, naquela casa onde ela morou nos últimos anos, com o marido, assim, alimentando gato, botando, sei lá, lavando o jardim, falando com o Roberto de Carvalho, né, que é o marido dela. Tanto ela nos tempos áureos, assim, sabe? Imagens que eu nunca tinha visto dela performando, ou dela sendo entrevistada pela Marília Gabriela, assim, muito tempo atrás. E é uma mistura, assim, que não tem um propósito específico, mas eu achei muito Rita Lee, porque do nada começa umas visões, assim, na tela, sabe? Um negócio mais áureo, assim, de transcender. Enfim, muito Rita Lee. Eu amei. O nome é Ritas. E o outro é o tão famoso Homem com H, que aí sim é uma cinebiografia do Ney Matogrosso, né? Acho que segue nessa pegada do Cazuza, e o próprio Cazuza aparece também na do Ney. O Ney Matogrosso aparece no filme do Cazuza? Sim. Ele aparece? Sim. E o Cazuza aparece na biografia, na cinebiografia do Ney Matogrosso. O Ney é interpretado pelo Jesuíta Barbosa. Ele tá muito bem no papel, assim, muito bem mesmo. Ele canta, ele performa, ele deita no chão, ele é feito de doido. E aí você entende um pouco mais daquela figura que, mano, pra gente, assim, que é mais novo, sei lá, a gente vê ele em cima do palco, doidão, meio feminino, assim, né? Como ele surgiu naquela época, como isso foi aceito, como isso bombou. Muito Cara, foda. É um dos filmes nacionais que eu tô com mais vontade de assistir. Eu não assisti ainda, né? Porque eu tô nas últimas semanas no Ceará e no cinema mais próximo de mim não tem. Eu procurei muito. Só achei em Fortaleza, mas acabou que não deu certo eu ia assistir. Mas eu tô com. Desde o início do ano, quando saiu o primeiro trailer, é um dos filmes que eu tô com mais vontade de assistir. E casou muito bem. Deu um match aí de dicas, Cazuza, Ney Matogrosso. Caramba, o crossover das vidas. O crossover, exatamente. E você sabia que a história do Ney Matogrosso, ela antes era um musical. Que foi apresentado durante muito tempo, durante um bom tempo. Homem com H era um musical. E depois se transformou em filme. Que era uma das minhas vontades, assim, até nas minhas idas pra São Paulo, antes de morar em São Paulo. Quando o musical tava em cartaz, eu sempre tentei muito pegar ali um match de datas pra eu conseguir assistir o musical. E nunca rolou, mas agora vai rolar com o filme. Eu vou assistir em breve também. Ai, tudo, amigo, tudo. Tenho certeza que você vai gostar. E você aí que tá ouvindo também, hein? Exatamente. Você que ouviu o nosso podcast até aqui, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Segue o @kissipop.pod e segue a gente nas nossas redes principais, que tem cultura pop todo santo dia pra vocês. Manda dicas também. Se você ouviu o podcast até aqui também, avalia aí na plataforma onde você tá ouvindo, indica pra um amigo, que faz muita diferença pra gente. Comenta. Exatamente, dá 5 estrelas pra gente aí, hein? Não esquece, não. Mas a gente agradece muito quem ouviu até aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Mas também, se não gostou, Kiss Pop!